Josmar, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo seu tempo. Estamos ao vivo no meu timão. Então, Uma reunião do Conselho Deliberativo que terminou de forma inesperada, né, especialmente por conta da confusão depois da sua declaração de interferências em relação ao meu clube. A pergunta que muita gente se fez depois de tudo que aconteceu foi em relação ao timing dessas acusações. O senhor considerou que essa declaração ela poderia ter gerado um efeito como o que gerou de suspender a reforma? E por que essa acusação não foi feita internamente em um outro momento, logo depois que o senhor começou a ser vitimado por essas supostas interferências? então, o que aconteceu, o pior de tudo que aconteceu foi na sexta-feira. Eu estava comendo uma pizza lá na pizzaria e ele estava numa outra mesa, né? E de repente ocorreu uma discussão entre ele e um associado e aí ele passou pela mesa e falou para mim assim: olha, ou você faz desse jeito assim, ou você faz, fiz assim, ó, o dedo chegou assim, ou você faz o que eu quero, ou desculpa a expressão aí, gente, ou você vai se fuder, ou eu vou te fuder. A palavra correta foi eu vou te fuder. A maneira que ele utilizou foi eu vou te fuder. E aí eu peguei, só olhei, e ainda com tudo, e eu fiquei assim, falei, será que ele falou isso mesmo? E aí quem estava do meu lado falou, não, exatamente isso que ele falou. As testemunhas que estavam lá comprovaram que ele falou exatamente isso aí. Eu fiquei muito magoado com isso. Quando chegou no domingo à tarde, ele ligou para um jornalista, dizendo que esse jornalista, para dizer para mim que ele estava acusando eu de ter contratado uma pessoa que escondeu as grades aí na época da eleição passada, aí, do outro candidato, do outro presidente, desculpa, e eu teria contratado essa pessoa. Eu falei assim, olha, eu não sei disso. Eu peguei e falei assim, eu vou dar uma verificada, eu comprovei, falei, olha, não tem contratação nenhuma dessa pessoa aqui, não teve nenhuma. Então foi o Fábio Lázaro, né, que ligou para mim, não tem nada para esconder. E aí eu pensei, falei, gente, uma loucura que esse cara está fazendo. Apesar das interferências anteriores, de toda hora mandar documento, querer saber o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, dando opinião na administração, eu não aceitei hipótese alguma. E eu entendi que o melhor momento onde eu encontrava o presidente do Conselho, o presidente do CORE, o presidente de todas as instituições do Corinthians estava presente, eu resolvi falar exatamente nesse momento, que não poderia interferir em nada. Eu acho que ele aproveitou dessa oportunidade, ele tinha pedido 10 minutos, falando que era mentira, de que ele tinha falado isso, e eu simplesmente peguei as duas testemunhas que estavam na hora, que estava presente lá, e coloquei. Realmente, ele falou sobre isso, ele falou que ou faz o que eu quero, senão eu vou te fuder. A palavra é essa, estou repetindo novamente. Então, essa situação me deixou muito constrangido. Eu falei assim, eu vou aproveitar a oportunidade que está todos aqui e vou falar sobre essa situação. Porque eu tinha dito para todos, para a imprensa, para todos, que se alguém fosse interferir na gestão, eu ia dar nome e sobrenome. E aí o nome é Romeu e o sobrenome é Tuma. Presidente, sim, a gente que assistiu a reunião ali fica com a impressão de que o que aconteceu, da forma como aconteceu, teria a intenção ali de barrar a reforma ou retardar a reforma do Estatuto do Corinthians. Eu queria ouvir do senhor, assim, qual que é a opinião do senhor sobre a possibilidade de reforma e, sobretudo, do voto ao fiel torcedor, que é um dos temas centrais desse debate. Eu não vi ninguém até agora no clube ser contra o voto do fiel torcedor, né? Cabe ao presidente do Corinthians não interferir nessa questão do estatuto. O presidente do Corinthians tem que cumprir o estatuto. Ele cumpre o estatuto atual. Qualquer mudança do estatuto, o presidente do Corinthians tem que cumprir, seja ele qual for o presidente. Eu, como presidente do Corinthians, eu cumpro o que está no estatuto atual. Se tiver mudança, a partir do dia que tiver mudança, eu tenho que cumprir o estatuto dentro das mudanças que foram estabelecidas. Não cabe ao presidente do Corinthians se envolver na questão de mudança de estatuto. O presidente do Corinthians tem que trabalhar, tem que ter as contas para pagar, tem que se organizar, e é isso que nós estamos fazendo, organizando
o Corinthians novamente, a gente pegou numa situação difícil e nós estamos organizando o Corinthians. Só que eu não vou aceitar interferências. Eu volto a repetir, todas as ações, e a ação mais complicada que nós conseguimos fazer foi a do jurídico, né? Que muita gente não queria que mudasse o jurídico, e nós mudamos o jurídico. Fizemos uma economia aí de 200 mil reais por mês, que dá 2 milhões e 400, só na parte jurídica, para você ter uma ideia, nós diminuímos 2 milhões e 400 mil de custo que era de empresas contratadas. E eu acho que eu deixei muita gente insatisfeita com essas mudanças. Osmar, ainda dentro dessa seara do que aconteceu hoje, a gente pôde ver em um momento ali que o senhor até falou, aqui não tem ordem, foram algumas das palavras que foram ditas por você, no momento que o Romeu Thuma Júnior tenta puxar a palavra para ele, no momento que você fala por ali. Então eu queria entender um pouco do que aconteceu nesse sentido, daquele momento, e de como foi esse pós, essa confusão toda, com você vendo a repercussão. Qual o recado que você tem a dizer para a torcida pelo que eles estão vendo dentro dessa seara do que aconteceu hoje? Então, acontece ali, naquele momento ele tentou tomar o microfone da minha mão. E aí ele falou assim, é minha ordem. Eu falei assim, aqui não tem ordem. Foi que eu respondi para ele. Foi que ele disse que era minha ordem. E eu peguei e falei assim, não, espera aí. Eu estou falando, eu vou continuar falando. Ele tentou puxar o microfone da minha mão ali sem autorização. Eu acho que foi isso que aconteceu. Você deve ter ouvido uma parte, mas foi isso. Ele tentou puxar e eu peguei e falei, aqui não tem ordem. Você deu ordem? Ah, eu dei ordem. Então eu falei, daqui eu segurei e não deixei tirar o microfone da minha mão, que é o que ele queria fazer naquele momento. E para a torcida, presidente? Não, eu quero dizer para a torcida que eu continuo trabalhando da mesma forma, só não vou aceitar interferências, e todas as interferências que tiver, principalmente esse tipo de interferência, no qual ele diz claramente, eu faço o que eu quero, senão eu vou te fuder. Eu peço até desculpa a maneira, mas eu tenho que falar exatamente o que foi. E foi colocado 2 testemunhas que estavam lá na hora, junto comigo, e as testemunhas confirmaram que exatamente eu estava falando. Eu fiquei muito magoado com a maneira, porque eu só não esperava isso dele, mas infelizmente aconteceu e eu tenho que colocar, e naquele momento ali todos os órgãos estavam presentes. Era o momento de eu falar realmente. Contas, o Romeu ele acabou encerrando o encontro no Conselho, e o Conselho não vai mais votar a reforma do Estatuto, vai direto para a Assembleia Geral dos Associados. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Ele se pauta no artigo 45 do Estatuto, que o Conselho não precisaria aprovar, não precisaria votar. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso, de ir direto para a Assembleia Geral. Bom, ali naquela hora ele pediu 10 minutos para poder voltar para a votação. De repente ele juntou os papéis e enfiou debaixo do braço e saiu embora, dizendo que não ia mais colocar em votação. Aí foi decisão do próprio presidente do Conselho, que entendeu que daquela maneira que estava ali, ele não queria mais colocar em votação. Mas ele tinha suspendido a sessão por 10 minutos. Não deu 5 minutos, ele juntou todos os papéis e foi embora. Presidente, existe uma ala, né, dos vitalícios que apoia a sua candidatura, né, para essa próxima eleição do Corinthians. E o grupo hoje me parece um pouco rachado, né, em torno desse debate, se você será ou não esse candidato para 2026. Dentro do Estatuto, existe uma interpretação dúbia a respeito da sua possibilidade de candidatura. E existe uma emenda feita pelo próprio Romeu, né, que permitiria, alargaria essa sua presença para você poder concorrer. O que eu quero entender o senhor é candidato para 2026, você tem esse interesse e o quanto essa questão estatutária interfere ou pode não interferir na sua candidatura para 2026? Eu não estou preocupado com isso, porque se eu me preocupar com isso, eu abrir uma campanha eleitoral em qualquer momento, eu estou atrapalhando o Corinthians. Não é esse o objetivo. O objetivo agora é cuidar do Corinthians. Eu acho que existe tempo suficiente lá para frente para a gente falar sobre candidatura, sim ou não. Quem vai interpretar isso vai ser uma comissão eleitoral que vai dizer se quem pode ser candidato e quem não pode ser candidato.
Eu, por exemplo, quero dizer para vocês que é momento da gente pensar no Corinthians, resolver os problemas do Corinthians. Nós temos muitas coisas para pagar, nós temos muitos compromissos que foram deixados para trás, que nós temos que cumprir agora. Já cumprimos uma parte, vamos cumprir outra. A situação do Corinthians ela era muito difícil em outubro, novembro, dezembro. Hoje é uma situação mais cômoda. Por que é cômodo? Porque a gente conseguiu, através da reestruturação administrativa e financeira, organizar o Corinthians de forma que a gente está muito melhor que nós estávamos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Hoje nós podemos dizer com certeza que o Corinthians já tem um caminho. Eu disse para vocês lá que nós tínhamos, eu acredito que tenha 120 maneiras de fazer alguma coisa. A gente acreditava que já usaram 119, faltava uma, e essa uma nós não poderíamos errar em hipótese alguma. Nós, graças a Deus, e com o trabalho de todos nós, a gente tem encontrado esse caminho. E o Corinthians tem melhorado dia a dia. Basta dizer para vocês que o Corinthians não gastou nem um terço do que gastou todo mundo para poder montar um time de futebol. Nós tiramos o pé da velocidade da dívida, né? Ela estava por inércia, ela estava crescendo muito, ela continua ainda crescendo por inércia, mas a tendência disso, a curva ao contrário acontecer. E a gente vem dentro de um período, que depois eu coloco para vocês, esse trabalho foi realizado, e a dívida do Corinthians, ela deve abaixar diminuir, melhor, durante os períodos subsequentes. Então, existe um trabalho feito, e essa inércia que vai indo, a gente não colocou fogo aqui, a gente não aumentou a dívida, a gente contratou dentro de uma responsabilidade para evitar que essa dívida fosse crescer. Então, nós trabalhamos, toda a equipe, continuamos trabalhando para mostrar, pouco tempo na frente, nós vamos mostrar para toda a imprensa o trabalho que foi realizado e de que forma nós vamos chegar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos, o Corinthians vai mudar de patamar. E esse trabalho está se iniciando agora, dessa gestão. E o futuro vai mostrar para vocês que o Corinthians, que o trabalho que está sendo realizado agora vai dar fruto lá na frente. Mas precisa que todos entendam que as despesas do Corinthians não podem aumentarem. Nós estamos diminuindo despesa na base, nós diminuímos despesa no futebol. Você vê a contratação entre os 20 maiores clubes do Brasil, que estão na primeira divisão. Nós fomos o 19º com gasto com contratações. Então, nós ficamos baixo porque a gente não colocou fogo na despesa. Nós não colocamos fogo na dívida. Então, a tendência dela é perder força lá na frente. E olha, a curva que eu estou falando para vocês é essa. Ela vai, lá na frente, ela começa a diminuir. Pode ter certeza absoluta que isso vai acontecer. Mas graças a esse trabalho de reestruturação financeira que está sendo feito no Corinthians. Nós estamos diminuindo as despesas e aumentando as receitas. As 3 últimas, gente. André. Presidente, você citou esse caso lá durante a reunião que o Romeu teria te coagido, né? Enfim. Eu queria te perguntar se em algum momento você não pensou em relatar esse caso, de repente, a algum órgão interno, para que fosse iniciada, de repente, uma investigação, ao invés de só expor ali durante a reunião do Conselho? Eu pensei que eu me encontrava ali com todos os órgãos do Corinthians, presidente do CORE, presidente do Conselho, presidente da Ética, todos estavam ali. Era uma forma de eu fazer também e colocar para todos os conselheiros. Eu volto a repetir, eu disse no Conselho, se alguém me atrapalhasse, eu iria no Conselho dizer isso. E eu ia dar nome e sobrenome. E daí? Tive coragem de chegar lá e colocar a minha situação. Eu não posso aceitar que um presidente do Conselho chega para o presidente do Corinthians e diz, ou faz o que eu quero, ou eu vou te fuder. Não posso aceitar, e eu acredito que ninguém de vocês ia aceitar. É um absurdo isso acontecer aqui dentro do Corinthians. A gente trabalhando da forma que está trabalhando, dedicando da forma que está sendo dedicado. Muita gente aí brinca, o presidente de meio período, não é de meio período. Toda manhã, quando eu não tenho reunião aqui, eu estou lá no CT profissional.
eu estou no CT da base, eu estou no feminino, eu estou no Corinthians aqui, cumprindo com os compromissos que nós temos aqui, que são muitos. Então, hoje eu me dedico. Tem dia que eu saio daqui 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. Tudo bem, isso faz parte do processo. Eu quis ajudar? Quis. Eu sabia o que tinha no Corinthians? Sabia também. Eu aceitei e estou aqui para trabalhar dentro dessas condições para a gente melhorar o Corinthians. Eu me propus a isso. E quero dizer para você, custe o que custar, doa em quem doer, vai acontecer. Presidente, boa noite. Eu queria voltar um pouquinho no tema da votação, que não aconteceu hoje. De certa forma, essa decisão de ir direto para a Assembleia e os conselheiros não realizarem a votação internamente, não favorece um pouco e tira um pouco a responsabilidade do Conselho, principalmente como o voto do fiel torcedor, enfim, nos temas mais complicados. Eu queria a visão do senhor. E se me permite, já pegando um gancho da pergunta do meu colega, o senhor pretende representá-lo na ética oficialmente? Na questão da representação na ética, eu acho que já ficou representado, está tudo gravado no Conselho Deliberativo. Acho que precisa mais do que isso. Se precisar que preencha o documento, preenche também com testemunha, com quem esteve lá na hora, lá que viu o que aconteceu. O presidente do Corinthians não pode aceitar que o presidente do Conselho interfere na gestão do Corinthians, dizendo ou faz o que eu quero, ou eu vou te fuder. Eu peço desculpa de novo pela expressão, mas eu tenho que contar a verdade. Foi isso que foi colocado para mim, né? E quanto à questão da votação ou não, eu acho que o CORE já representou todo mundo aqui. O CORE, pelo que eu vi, a ata do CORE, ele colocou, inclusive, a votação do fiel torcedor. Estava lá, dizendo que era para a gente votar nisso, tá? Recomendando que votasse. A gente não, porque eu não voto, né? Mas todos os conselheiros votarem nessa pauta. Né? Então estava lá estabelecido, e isso não ia deixar de votar hipótese alguma, porque já estava recomendado pelo CORE. Então não tem hipótese alguma que não seria votado. Tá? Eu acho que, por exemplo, se deu 10 minutos, ele pediu 10 minutos para poder suspendeu por 10 minutos, tinha que percorrer os 10 minutos, depois voltava a funcionar normalmente. E aí o presidente do Conselho de Ética depois tomava suas providências. A última ali. Presidente, boa noite. Duas perguntas em uma. Quanto que a relação com o presidente do Conselho, Romeu Tuma, desandou a ponto de chegar nessa situação de hoje? E, categoricamente, o senhor é a favor da reforma do Estatuto, é a favor do voto do fiel torcedor e todos aqueles dispositivos? O associado Osmar Stabile, se estivesse lá no outro lado da mesa, votaria a favor da reforma no dia de hoje? Eu votaria nos pontos que o CORE colocou, que eu fiz sua análise, gostei do que o CORE colocou, né, para votar naqueles pontos sensíveis lá, inclusive o voto do fiel torcedor. Eu sou a favor. Eu sempre falei que sou a favor. Um dia me perguntaram, lá no começo que eu entrei aqui, acho que foi na Rádio Bandeirantes, me perguntaram, eu falei, eu sou a favor. Eu só acho que tinha que ter um peso, tinha que ter uma forma da gente chegar lá, né? Para não chegar de hoje para amanhã e ir votando lá, né? Precisa haver uma forma de votar, talvez um peso. Eu acho que o fiel torcedor chegou mais do que da hora de votar a favor pelo presidente do Corinthians, pelos conselheiros, etc. Eu não sou contra. O presidente do Corinthians não decide, eu volto a repetir que não é ele que decide, ele cumpre. Eu hoje estou cumprindo o estatuto, tudo que está no estatuto eu estou procurando. Eu tenho pessoas só cuidando disso para não deixar escorregar, a gente cumprir dentro do estatuto, o que está estabelecido dentro do estatuto do Corinthians hoje. E se amanhã houver qualquer mudança, não muda nada. E volto a repetir, gente, não tem nada a ver se é candidato, se não é candidato, nenhuma pessoa vai começar uma campanha eleitoral enquanto a gente está passando por esse momento difícil dentro do Corinthians. Isso sou eu que estou dizendo. Não vou aceitar, chamei todos os candidatos a vir conversar comigo aqui para dizer o seguinte, não é hora de fazer campanha. Tem 3 meses antes para a gente fazer campanha e aí você faz. Quer fazer nas redes sociais, eu não tenho controle. Quer fazer na Rua São Jorge, eu também não controle. Mas aqui dentro do Corinthians não vai fazer. E onde que a relação desandou, só para
com o Romeu Tuma? Foi na sexta ou já vem de antes aí Não, dos acontecimentos? vem tentando interferir várias vezes, mas eu acho que o ponto crucial foi na sexta-feira, quando ele chega e usa esses termos esdrúxulos que não devem ser utilizados. Nós temos que entender o seguinte, o Corinthians é uma instituição centenária. Nós não podemos utilizar esse tipo de coisa aqui dentro do Corinthians. Tem que respeitar o presidente do Corinthians. Tem que respeitar. Eu sou o presidente do Corinthians, não vou aceitar que ninguém chegue e fale dessa forma. Entendeu? Eu acho que se quer conversar comigo, quer falar comigo, se quisesse, podia ter pedido desculpa lá dentro do conselho. Olha, eu num momento de nervosismo eu falei isso. Não tem problema. Eu não tenho problema nenhum em aceitar as mudanças que forem necessárias ser feitas. Eu estou aqui representando o Corinthians como presidente. Não tenho problema nenhum em resolver os problemas aqui internamente. E eu não coloquei para fora. Eu resolvi isso dentro do Conselho do Corinthians. E o Conselho Deliberativo do Corinthians é o órgão que deve resolver seus problemas ali internamente. E eu coloquei dentro do Conselho do Corinthians. Não foi, hipótese alguma, não coloquei para ninguém. Ao contrário, ele colocou essa situação aí para um jornalista que me ligou dizendo, olha, ele fez isso e pediu para avisar você. Então a mágoa de alguma coisa que vem do passado não é minha. Até no domingo, por exemplo, eu estava muito chateado com o negócio, aí de repente vem o jornalista e me fala dessa situação aí, que, olha, ele vazou essa informação e pediu para falar que foi ele que vazou. Difícil, né? Mas infelizmente esse é o presidente do conselho que nós temos.